Pronto, começou. O nosso grupo ficou responsável por apresentar o trabalho, que é de tipo de gráficos, medidas separatrizes, que é os quartis, décios, percentes e regressão. Passa, por favor. Aí o grupo é composto por Clarice, Letícia, Márcia, eu, Paulo e o Everton. Antes de iniciar o jogo, iniciar a apresentação, primeiro tem as informações gerais dos jogos, como ele vai funcionar. No caso, todos os jogos, antes de ser aplicado, vai ser mostrado o assunto na sala de aula para o aluno, para que ele possa se familiarizar com determinado conteúdo, para que logo em seguida seja apresentado o jogo para ele, para que ele possa ver como funciona a mecânica. O primeiro e o segundo jogo que ele vai ter que jogar não terá um tempo específico em relação para o aluno responder a questão. Nesse caso, fazendo com que ele tenha mais calma, possa analisar o conteúdo e responder logo em seguida. Já o segundo jogo, ele precisará ter um pouco mais de noção em relação ao conteúdo, já que ele vai ter um tempo de 50 segundos para poder responder o jogo, para que seja conforme foi apresentado na sala de aula. Pode passar. Tipos de gráficos. Existem vários tipos de gráficos para a educação básica. Principais tipos são os gráficos de colunas, barras e setores, pizza, pois são usados para mostrar como o todo se divide em partes para apresentar proporções. Independentemente do tipo de gráfico, todos os gráficos devem ter claramente indicados o seu título, o título do eixo das abscissas na horizontal e o do eixo das ordenadas na vertical, a legenda e a fonte dos dados da pesquisa. Jogo 1, tipo de gráfico. Ao iniciar o jogo, será dada a questão e apresentado o gráfico ao aluno. Ele deverá analisar a questão e observar o gráfico para que possa responder corretamente. Caso o aluno erre a questão, será informado que ele errou e apresentando a questão correta. Ao, final, ao finalizar o jogo, o aluno terá sua pontuação. Questões acertadas, onde ele poderá começar novamente ou visualizar as questões em que errou e assim analisar qual foi o ponto errado para que possa corrigir ou tirar a dúvida com o professor. Já o jogo 2 ele apresenta em relação a medidas e separatrizes, onde no caso, como foi informado anteriormente, será dado o conteúdo ao aluno explicando todo o procedimento para que ele possa jogar. Então, um exemplo do quartis vai ser em relação ao quartis, o décis e o percentes, onde vem explicando o que é cada um, para que ele tenha a noção e logo em seguida responder os jogos. Pode passar. No caso do jogo 2, como foi falando anteriormente logo no início, onde ele terá um tempo, será apresentada a questão, onde no caso ele terá 50 segundos. Esse tempo será apresentado na tela, onde ele irá observar. Caso o aluno também saiba a questão correta e queira aumentar sua pontuação, ele pode pedir o ponto extra, que vai ter ali para dobrar a pontuação, ou até mesmo tem a pontuação extra e o tempo extra. Caso ele tenha alguma dúvida ou algum questionamento, ele pode pedir tempo a mais para poder analisar a questão com mais calma. Pode passar. Aí, caso o aluno acerte a questão, vai mostrar na tela a questão correta que ele acertou. Caso ele erre, logo em seguida vai apresentar um X, informando a questão errada, e logo em seguida um V, que é a questão correta. E caso o aluno não tenha entendido por que ele errou aquela questão, ele tanto poderá tirar dúvida com o professor em sala de aula ou até mesmo com algum colega ao lado. Onde também terá questões de certo ou errado, com algumas perguntas dado do conteúdo em sala de aula. E no final do jogo ele poderá analisar qual foi as questões que ele errou e as questões em qual ele acertou.
Regressão. A regressão pode ser entendida como o estudo da dependência de uma variável em relação a uma ou mais variáveis, com o objetivo de estimar e/ou prever a média ou o valor médio da dependência em termos dos valores fixos das variáveis que a explicam. Aí aqui ele vem, variável é como se fosse uma função, são aqui, a variável dependente, que é o y, variável explicada e a regressando. X é a variável independente, variável explicativa e o regressor. Os jogos da regressão. Ao iniciar o jogo, será apresentada a questão para o aluno. Ao acertar a questão, irá aparecer um V, informando que a questão está correta. Ao errado a questão, o aluno será informado apresentando logo em seguida a questão correta. Aí no caso, esses são os links dos jogos. Os três jogos praticamente terão a mesma funcionalidade de dinâmica para que o aluno possa realizar o jogo com facilidade, que não seja algo complexo. Aí logo em seguida a gente vai para a prática dos jogos, como o jogo funciona na prática. Aí esse é o jogo 1. Então, eu sou a Clarice e vou falar sobre esse jogo que é sobre tipos de gráficos. Então, esse primeiro jogo é sobre tipos de gráficos. Ele é um tipo de jogo de perguntas e respostas, mas ele é com tempo livre, então o aluno não vai precisar ficar apressado em responder de qualquer jeito. Aí vai ter gráficos, algumas perguntas bem mais elaboradas para ele parar para pensar e calcular. Outras ele vai perceber assim que bater o olho. Se ele já estiver dominando a análise de gráficos que ele poderia ter. Pode apertar aí qualquer resposta, por favor. Como foi dito, quando o aluno errar, o jogo já vai avisar onde é que ele errou ou não, e a pontuação vai ser feita com base nisso. E o aluno também vai perceber o tempo que ele vai passar jogando o jogo. As 7 primeiras perguntas, elas são relacionadas à análise de gráficos, ou seja, e algumas usam os mesmos gráficos, ou seja, o aluno, como eu já disse, vai parar, vai pensar com calma, algumas ele vai ter que calcular, ele vai ter que tentar entender o que é que a pessoa está querendo pedir. E as últimas questões, as 3 últimas, elas perguntam sobre tipo de gráfico que ele viu no jogo. Por exemplo, vai ter gráfico de coluna, vai ter gráficos de linhas, vai ter outros gráficos e vai ter perguntas sobre esses tipos de gráfico, como, por exemplo, é esse daí. E ele vai aparecer umas 2 ou 3 vezes no jogo. Que já é para deixar o aluno focado mesmo nessa análise do gráfico. Não é só, é só um gráfico e o gráfico tem esse número. É também qual é esse tipo de gráfico. E a intenção é causar um pouco do interesse no aluno em o que esse gráfico quer dizer e quando é que eu vou poder usar ele, quando é que ele é utilizado. Aí temos alguns gráficos de linha. E, no geral, é isso. No fim, o jogo vai mostrar onde que ele acertou e onde ele errou. E ele pode repetir também, caso ele quiser. E a pontuação é feita com base nas questões que ele acertou ou não.
Meu nome é Letícia, eu vou falar um pouco sobre o jogo 2, que foi voltado para as medidas separatrizes. Tem um tempo de 50 segundos e a primeira questão foi voltada mais para um conceito. No caso, ele pergunta quais são essas medidas, né? No caso de 100 é percentil, 10 é decil e quarto é quartil, letra A. E tem um bônus de tempo para ajudar a estimular o aluno. A segunda também é mais conceito também, para depois ele pegar as questões que envolvem cálculos e ele já ter um conceito para facilitar a resolução das questões. Nessa daqui pergunta quais são as medidas de posição e dispersão, respectivamente. No caso, como a gente está estudando, de posição é quartis e de dispersão é coeficiente de variação. Aí, quando, por exemplo, o aluno pode pedir tempo extra, pode eliminar metade das questões e também pode acelerar, se for o caso. Pode marcar qualquer um aí. Quando você erra, ele logo em seguida vai mostrar qual é a alternativa correta para você. Tem um bônus, assim, para ajudar, facilitar o aluno, ficar algo mais dinâmico. Também tem de verdadeiro ou falso, que nessas ele já vai precisar de um certo tipo de conhecimento para facilitar no entendimento das outras questões. Pode marcar qualquer um aí. No geral, o jogo está de uma forma bem simples, no qual não precisa fazer tanto cálculo devido ao tempo que foi estipulado. Pronto, pode passar nas outras questões também. Bom, pessoal, no jogo 3, a gente vai falar sobre a regressão. E aí, nesse jogo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a pergunta e algumas alternativas. Aí, as perguntas são relativamente bem fáceis para o aluno que está iniciando ali no primeiro ano, para desenvolver essa capacidade de saber interpretar o texto. E também trabalhar os conceitos de regressando. E aí a primeira pergunta é assim, uma barraca de frutas tem faturamento mensal fixo de R$200, mais uma variante de R$5, dependendo do número de vendas. Qual fórmula representa o lucro da barraca no mês? Então o aluno, ele vai ler, ele vai ter que entender e vai ter que saber o conceito de regressando. Sabendo que ele tem um faturamento fixo de R$200, você percebe que esse R$200 ele não depende de algo, mas na própria pergunta ele disse que existe um número, R$5, que depende do número de vendas. Então aí a gente já tem uma relação de dependência. Então toda vez que o número de vendas for aumentando, ele vai aumentando em R$5. E aí a gente tem como resposta a letra A, que é y igual a 5x mais 200. E aí nós temos a segunda, que aí a gente já vai trabalhar
aquela fórmula lá. E a gente vai calcular quanto teve de lucro na barraca. Aí a segunda pergunta é: dado que 20 pessoas compraram na barraca de frutas no mês de abril, qual o lucro da barraca nesse mês? Aí você vai ver que 20 pessoas compraram, então ele teve 20 vendas. Aí você vai calcular 20 vezes 5, aí você vai somar mais 200. Eu vou chutar qualquer um aqui, certo? 300. Então 300 foi o lucro da barraca no mês de abril. E assim vai seguindo as perguntas. Aqui a gente tem, no mês de julho, 15 vendas, no mês de agosto, mais 2 vendas. Aí você vai comparar, você vai fazer a comparação, certo? Aí a gente tem aqui, na quarta pergunta, para saber o quê? No mês de janeiro, a barraca de frutas teve um faturamento de R$305. Então aí você vai, quando ele disse que teve o lucro de R$305, ele quer saber quantas vendas ele teve no mês de janeiro. Então o aluno, ele vai ter que saber interpretar e saber o conceito para desenvolver as questões. E assim vai passando. Já a sexta, já é uma questão de uma sorveteria do seu Jorge. E vai trabalhar os mesmos conceitos. Primeiro, saber qual é a fórmula dessa sexta questão. No sétimo, ele quer saber o rendimento da sorveteria, sabendo que teve 12 vendas. E assim o aluno vai desenvolvendo a questão. E por último, aqui nós temos uma pergunta que é para saber quantos sorvetes Jorge vende para atingir a sua meta. Então perceba, regressando essa tarefa, vai estimular muito o aluno a interpretar o texto, além de saber o conceito. Ele vai ter que ter uma análise crítica. E é assim que a gente estuda a matemática, certo? Então, esse daqui, ele é o nosso trabalho, na qual foi apresentado o slide, apresentando todo o trabalho. E na segunda parte, a gente apresentou os jogos. Cada jogo com a sua especificidade, com o seu conceito e como ele foi trabalhado, certo? Quero agradecer, em nome do grupo, a apresentação. Muito obrigado. Pode finalizar, Paulo.